Hoje, portanto, nós vamos ver qual é a implicação da identidade de Cristo em nós, como isso modela a nossa própria identidade. Para isto, eu quero convidar os irmãos a que abram a palavra do Senhor na primeira epístola que escreveu Pedro, apóstolo Pedro, no capítulo de número 2. E hoje e também à noite falarei nesta epístola, porque aqui nós temos a nossa identidade e o efeito prático disso, enquanto cidadãos dos céus em Cristo Jesus. Então nós vamos abrir a Bíblia na primeira epístola que escreveu Pedro, capítulo de número 2, e eu vou ler a porção que vai do verso 9 até o verso 10 dessa epístola. Como nós estamos aqui no contexto de escola dominical, eu perguntei ao pastor David como é que vocês fazem geralmente, não é? Então, eu não sei se durante a fala tem perguntas, ou se deixa para o final, ou se não tem mesmo e todo mundo diz que entendeu e vai-se embora, não é? O fato é que eu gostaria que vocês compreendessem a palavra do Senhor, e se tivesse qualquer dúvida, que tivesse também a liberdade para poder perguntar, e aí certamente aquilo que soubermos, diremos aos irmãos, tá bom? Então, primeira epístola que escreveu Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, são estas as palavras do Senhor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Senhor Deus, nosso Pai, Filho bendito, Espírito Santo, louvado e exaltado seja o santo e glorioso nome do Senhor. Queremos te agradecer porque nesta manhã nos reunimos e mais uma vez podemos tomar a tua palavra em nossas mãos, lê-la e pela iluminação do teu Santo Espírito compreendê-la. Sabemos que sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Por isso clamamos humildemente que o Senhor tenha misericórdia de nós, seja gracioso conosco e nos dê a compreender a tua palavra. Nos dê a graça, ó Deus, de, por meio desta ação do Senhor em nós, também sejamos transformados de glória em glória à semelhança do Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor. Assim te pedimos com gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo, e com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos, a questão de identidade na Escritura, no que diz respeito ao povo de Deus, é extremamente significativa. Por meio dessa identidade e certamente das implicações dela, nós faremos e devemos fazer diferença no meio onde estamos. Porque a nossa identidade enquanto cristãos, servos do Senhor, está diretamente relacionada com o nosso Deus. Eu quero exemplificar algumas vezes aqui à luz da Escritura. Primeiramente, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 4. O povo do Senhor saiu do Egito, estava sendo conduzido por Moisés para a terra prometida, e nesta condução, a atitude do povo em face daquilo que Deus era neles e através deles, daria um testemunho de que aquele povo de fato era diferenciado. Portanto, em Deuteronômio capítulo 4, a partir do verso 1, lemos o seguinte: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos.
Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpre-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento. Agora preste atenção, perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente este grande povo é gente o quê? Sábia e inteligente. E não para por aí. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Então observe bem que nesta relação de Deus com o seu povo e do Senhor e do seu povo com o Senhor, diante do que Deus estabeleceu, você teria aí a identidade desse povo firmada diante dos povos pagãos. Este é um primeiro exemplo muito importante. A segunda questão que eu gostaria de trazer também como exemplo está no Salmo de número 15. Por favor, abra sua Bíblia agora no Salmo de número 15. Este Salmo, ele traz uma pergunta que é uma pergunta capital, muito importante. Logo no verso 1, você tem aí a mesma pergunta feita de maneira diferente. Diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aí você tem do verso 2 até o verso de número 5, parte A, as características desse que pode ser considerado o cidadão dos céus. A sua identidade, a sua postura, ela é diferenciada. E aí ele finaliza no verso 5, parte B, dizendo: quem deste modo procede, não será jamais o quê? Abalado. Então, aquilo que nós somos, nos caracteriza enquanto cidadãos dos céus. Logicamente, que o que está posto aqui no Salmo 15, nenhum homem tem capacidade de sê-lo, a não ser o Deus homem que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, o que somos à luz deste Salmo, só o somos por causa do Senhor Jesus Cristo. Então, ao olhar para a Escritura, esses dois exemplos e muitos outros teríamos aqui, mostram para nós que a nossa identidade, primeiramente, ela está em relação estreita com o Senhor Jesus Cristo e ela é revelada na medida em que exercemos a nossa cidadania aqui na terra, mesmo sendo cidadãos dos céus. Mas aí, irmãos, a pergunta é: qual é a relação que temos com o texto que Pedro nos escreveu, a primeira epístola? E aí eu creio que seja muito importante considerarmos o contexto em que essa epístola foi escrita. Agora volte seus olhos para a primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Logo nos 2 primeiros versos, Pedro então já destaca aqueles que são os seus destinatários, fazendo de maneira muito peculiar, revelando a sua própria identidade enquanto apóstolo do Senhor Jesus Cristo, mas também a identidade daqueles a quem ele dirige essa epístola. E aqui eu queria que vocês ouvissem, e a gente precisa entender isso aqui antes de entrarmos no capítulo 2. Ele diz assim: primeiro, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Não é à toa que Pedro faz esta saudação inicial. Primeiramente, ele se identifica como Pedro, e logicamente que a sua audiência o conhecia. Você já deve ter lido a Bíblia, logicamente, no que diz respeito à pessoa do apóstolo Pedro, e percebido quem ele era antes de Cristo e o que ele passou a ser em Cristo Jesus, inclusive as dificuldades que ele mesmo enfrentou durante o período de discipulado que o Senhor Jesus Cristo fez com ele e com os demais apóstolos. Foi Pedro que fez aquela declaração tão belíssima, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas foi também Pedro que disse que jamais negaria o Senhor Jesus Cristo e o fez 3 vezes.
Foi este mesmo Pedro que foi reabilitado ao ministério, na medida em que Cristo, depois de ressurreto, chama os discípulos e faz aquele questionamento que também eu creio que os irmãos lembram. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes ele pergunta isso, e então recomenda ao apóstolo Pedro que ele pudesse pastorear as suas ovelhas. Então, não é sem razão que Pedro coloca logo aqui no início do verso 1 esta palavrinha, Pedro, para que as pessoas pudessem identificá-lo, saber quem ele era e o que ele estava agora sendo em Cristo Jesus, mesmo diante de toda essa história posta aqui resumidamente. A outra coisa importante, irmãos, é que você tem logo neste verso 1 a designação funcional do apóstolo Pedro. E ele diz que ele é apóstolo de Jesus Cristo. Ele foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo. Logicamente que a palavra apóstolo, ela tem a sua valia hoje, todavia não temos o ministério apostolar como tínhamos na época dos 12. Isso só aconteceu naquela época e não mais. Mas Pedro se identifica dessa forma porque ele tinha, sim, a autoridade em Jesus Cristo para falar o que falou nesta epístola e também na seguinte. Então, ele reconhece a sua identidade em Cristo, mas reconhece também o papel que Cristo lhe deu, a fim de que ele pudesse exercer essa sua identidade. A outra coisa, e esta é a terceira que nós temos aí nesse verso número 1, é exatamente a quem Pedro dirige a epístola. Veja que ele diz assim, aos eleitos que são forasteiros. 2 características importantes desse povo aqui. A primeira delas é que esse povo é um povo que? Eleito pelo Senhor. E aqui Pedro está se valendo da doutrina da eleição e do decreto da eleição do Senhor para mostrar que esse povo era um povo diferenciado, distinto de todos os demais. Ele poderia fazer carta para qualquer outro povo, mas para este que estava em Cristo Jesus, esta é uma qualificação importante. São eleitos do Senhor. Foram por estes que Cristo morreu. Ele veio ao mundo para salvar este povo, e esta é uma verdade que está presente desde o Antigo Testamento, e Pedro, como um bom judeu, escrevendo para judeus também, certamente esse era um ponto de grande relevância. Mas aí tem a questão, que não é de menor importância, e é a que eu quero me deter aqui. Estes irmãos, a quem Pedro se dirige, eles não estavam de maneira tranquila nas suas residências. As coisas não estavam boas. E como é que a gente sabe disso? Porque o texto diz que eles eram o quê? Forasteiros. E você sabe que veio sobre a igreja primitiva uma grande perseguição. A partir do capítulo 8, então, você tem ali deflagrada a perseguição que é desferida pelo apóstolo Paulo, inclusive, logo em seguida tem a sua conversão, e ele passa de perseguidor a perseguido, mas você vai observar que muitas pessoas morreram, muitas pessoas tiveram que sair das suas casas, muitas pessoas se espalharam, e logicamente que Deus em sua providência estava cumprindo o seu propósito de propagação do seu reino, do seu evangelho com isto, mas isso não amenizava a dor destas pessoas. Então, ao sair de casa, certamente deixaram seus bens para trás, deixaram a comodidade do seu lar, o seu trabalho, alguns perderam seus familiares porque foram mortos, outros estavam presos, então não era uma situação fácil, além do que eles tinham que ir para uma nova região e se adaptarem lá. Mas aí tem um detalhe, irmãos, nós corremos, enquanto seres humanos, o grande risco de nesta adaptação acabar perdendo a nossa o quê? Identidade. Vocês sabem que lá no seminário, o seminário de Teresina, ele foi fundado por coreanos. Vocês sabem disso? Quem já foi lá já deve ter visto, né, conhecido talvez o pastor fundador, que é o pastor Sung e a sua esposa. Eles têm a naturalização brasileira, foram naturalizados. São piauienses, teresinenses, eles mudaram, têm dupla cidadania, coreanos e brasileiros. São piauienses. E eles dizem isso com muito orgulho, mas será muito difícil você chegar na casa dele e não encontrar qualquer objeto ou culinária que não faça alusão ao quê? Ao ser coreano. Você vai ter um quadro escrito, uma louça, e se você sentar para comer, certamente você vai ter que comer comida coreana.
E uma das coisas que eu perguntei a ele numa oportunidade, ele disse: eu não posso esquecer de onde eu vim. A despeito de amar o meu país, amar o meu povo, e ele chama o Brasil de país dele. Ele diz que Deus colocou na mão desse povo, mas ele não esquece o quê? A sua identidade. E eu creio que um dos aspectos mais fortes disso é a língua. Então eles falam coreano entre si. Falam português conosco, mas quando eles estão juntos, que língua que eles falam? O coreano. Por quê? Para não perderem a identidade. Meus irmãos, eu creio que esta era a preocupação que habitava no coração do apóstolo Pedro, e certamente do Senhor, é que aquele povo, sendo disperso, acabasse por perder o que? A sua identidade em Cristo Jesus. Razão pela qual o apóstolo Pedro mostra que aquele povo estava sendo guardado por Deus, mesmo longe da pátria, e não podiam se esquecer de quê? Que tinham uma identidade que os diferenciava, mesmo estando o quê? Distantes da sua pátria, distantes da sua nação, distantes do local do culto. Eles precisavam lembrar que tinham uma identidade. E aí, irmãos, o apóstolo Pedro discorre sobre isso no capítulo 2. E antes de chegarmos no verso 9 e 10, eu queria que agora você fosse para o capítulo 2, eu queria que você percebesse comigo que o fundamento dessa identidade não está nas próprias pessoas ou na cidade, mas a identidade desse povo a quem Pedro se refere estava em Cristo Jesus. Como é que a gente percebe isso? Vamos ler a partir do verso 1 do capítulo 2 até chegarmos ao verso 8. Diz assim, ó: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, a primeira coisa que ele diz é: irmãos, nós precisamos amadurecer. O fato de estarmos longe da nossa pátria não quer dizer que nós tenhamos que estagnar espiritualmente. Nós temos que crescer espiritualmente. E aí ele faz uma pergunta que é retórica, mas é profunda, quer dizer: se você tem experiência de que Deus é bondoso e a bondade de Deus foi exercida na medida em que te salvou, então você naturalmente vai ter desejo de crescer. Se você não está tendo desejo de crescer espiritualmente, o que é que você precisa questionar? Se você teve, de fato, experiência de que Deus é o quê? É bondoso. E aqui me permite uma rápida aplicação. Eu não consigo compreender, salvo a luz desse texto, como é que alguém que se diz salvo em Jesus Cristo não tem desejo de crescer espiritualmente. É uma incoerência isso. Isso não faz parte da nossa natureza. Eu sei que tem momentos que a gente passa... enfrenta fraqueza espiritual, arrefecimento, né? A nossa fé pode ficar abalada, enfraquecida, por vezes até diminuída, nossa segurança de salvação, mas jamais é perdida. Então essas pessoas aqui estavam enfrentando grandes dificuldades, mas para estes, o apóstolo Pedro disse: se vocês têm experiência de que Deus é bondoso, vocês vão crescer e ter desejo por crescer espiritualmente. Então, ele passa por aí. Já no verso 4, ele prossegue dizendo o seguinte: chegando-vos para ele, Cristo, a pedra que vive, portanto, ressurreto, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então, quem é Jesus que Pedro já está formulando aqui? Ele é a pedra que vive, a pedra de firme fundamento, tá? Firme fundamento. Ele é o firme fundamento que está vivo, porque ressurgiu dentre os mortos. Ele é aquele que foi rejeitado, veio para os seus e os seus não o receberam. E ele é aquele que foi eleito por Deus e é precioso aos olhos de Deus. Grave bem isso aqui, meu irmão. Preste bem atenção nisso. Quando Pedro está fazendo essa descrição acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele quer que nós já passemos a entender que tudo que somos e temos é em Jesus Cristo. Então, pense comigo. Ele diz
que Cristo é para com Deus uma pedra eleita. Como é que ele nos chama no verso de número 9? Vós, porém, sois raça eleita. Estão percebendo a correlação? Então, nada do que ele disser aqui de Cristo, excetuando as coisas que são próprias da sua divindade que não nos cabe, está em relação direta com a igreja. Então ele diz, mas para com Deus eleita e preciosa. Por que preciosa? Porque Cristo é o amado do Pai, em quem ele tem prazer. Logicamente que se nós estamos em Cristo, será parte da nossa identidade também ser precioso aos olhos do Senhor. Por quê? Por causa de Cristo. Então tudo que somos e temos é por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele prossegue, verso 5 do capítulo 2, dizendo, também vós mesmos, como pedras que vivem, olha aí a relação, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Veja o papel mediador do Senhor Jesus Cristo aí na nossa relação com Deus. Pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, é Cristo que ele está se referindo, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então, antes de chegar na identidade da igreja, quem é que Pedro apresenta? Cristo. Ele apresenta Cristo. E não somente isso, ele apresenta a relação que nós temos com Cristo. Por que isso é importante? Abram sua Bíblia aí, por favor, em João, capítulo 15. Por que Pedro estabelece esta relação de apresentar primeiramente a Cristo antes de falar da nossa identidade? João, capítulo 15, verso 1. Vou ler a partir daí. Abriram? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Perceba que ele já se identifica, identidade. Quem Cristo é? A videira verdadeira. Quem é o pai? O agricultor. Aí ele diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que eu dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Agora leiam juntos aí o verso 5. Eu sou... Perceberam essa parte aí última? Se você não estiver em Cristo, permanecer. Sem Ele você não pode fazer o quê? Então você não é, você não faz, você não será, você não fará, se não estiver em quem? Entende agora porque Pedro, antes de apresentar a nossa identidade, falou de Jesus Cristo? Não há como você experimentar nova identidade fora de Cristo Jesus. Não há como você querer ser santo à parte do santo. Não há como você querer ser um eleito à parte daquele que é eleito. Não há como você ser sacerdote à parte do verdadeiro sacerdote. Assim sendo, eu creio que agora fica mais fácil para nós compreendermos por que Pedro colocou nesta ordem, para que os seus leitores entendessem que a identidade que eles têm veio necessariamente do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta é, que identidade é esta? Vamos então ver agora o verso 9. Pedro destaca algumas características dessa igreja que falam da nossa identidade.
E aí você pode perguntar, mas pastor, por que identidade? Se você perceber o texto do verso 9 aí na nossa tradução, e isso pode nos ajudar, porque está correspondendo ao que temos no texto original, você tem aí uma coisa que são chamados de predicativos. Na nossa língua portuguesa, né? Predicativo do sujeito. Você tem o sujeito, este verbo, que é o verbo ser, e aquilo que qualifica o sujeito. Portanto, o que ele está dizendo aqui é: a identidade deste sujeito é esta. Você não tem aqui 4 ou 5 identidades. Você tem uma só identidade vista em perspectiva. Em outras palavras, todos vocês estão olhando para mim e estão vendo o púlpito, correto? Se eu olhar aqui da parte do fundo, eu estou vendo o púlpito. Mas a descrição que eu vou fazer, por causa do ponto em que eu estou, a perspectiva que eu tenho, é dessa parte aqui da retaguarda. Já os irmãos farão da parte aqui frontal. Quem estiver aqui na lateral farão a descrição lateral. É o mesmo púlpito, apenas visto em perspectivas diferentes. Então eu não posso tomar as características aqui dizendo o seguinte: olha, tem um crente que é eleito, tem um crente que é santo, tem um crente que é o sacerdócio real. Não. Todo crente é isto tudo, ao mesmo tempo. É possível que em alguma circunstância uma característica se sobressaia da outra, mas todos têm isso. E esse é um padrão bíblico. Por exemplo, se você vê Gálatas capítulo 5, quando vai falar do fruto do Espírito, lembra? Lá fruto não está no plural, é o singular, mas ele tem nuances diferentes. Amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, longanimidade, fidelidade. É um só fruto, ok? Aqui na identidade é a mesma coisa. Então o que Pedro quer que aqueles irmãos pensem? Primeiro, que eles são o que são em Cristo. Segundo, que eles são tudo isto em Cristo. E o que é tudo isto? Primeira coisa, eles são raça eleita. Meus irmãos, considerem bem que, sendo Pedro judeu, era possível que as pessoas que lessem esse texto vissem aqui uma referência exclusiva aos judeus, mas não é isso. Eles também estão englobados aqui, mas lembre que o próprio Pedro teve uma experiência de inclusão dos gentios na igreja. Lembram disso? Que ele teve a visão do lençol, e aí o Senhor Deus diz: toma e come. Ele disse: eu não posso colocar coisa imunda na minha boca. Aí ele diz: o que Deus santificou, não considere imundo. E aí ele vai à casa do homem chamado Cornélio, e lá ele prega a Cornélio, e o Espírito Santo de Deus vem sobre ele, batiza aquelas pessoas, e aí então você tem a conversão de gentios ali, vista, testemunhada pelo apóstolo Pedro. Então, certamente, quando ele está dizendo aqui raça eleita, ele contempla os judeus, mas também quem? Os gentios, porque agora nós somos um só povo, uma só raça, por meio de Jesus Cristo, o segundo Adão. E é raça eleita, portanto, não há distinção entre os povos. E eleita por quê? Porque ele está se valendo do decreto da eleição, quando Deus, desde os tempos eternos, nos escolheu em Jesus Cristo para que fôssemos o seu povo. Eu tenho que entender, irmão, que na igreja não há distinção no que diz respeito à raça. Embora aqui tenhamos cearenses, baianos, quem sabe piauiense, ou qualquer outro estado, quem sabe até nação diferente, todavia somos um só povo em Cristo Jesus. É a mesma raça no Senhor Jesus Cristo. Essa é uma distinção que nós não deveríamos fazer. Certamente me perguntaram: pastor, a Bíblia nos diz que Deus não faz acepção de pessoas. Eu disse que é correto. Porque a acepção, ela pressupõe juízo de valor. Mas quando nós dizemos que somos um só povo, e falamos da escolha, a escolha não pressupõe isso.
se é pobre, se é rico, se é negro, se é branco, não importa isso. Esse decreto da eleição foi uma escolha divina. Não se trata de preconceito. Então Pedro está mostrando, olha, independente do lugar para onde vocês sejam enviados, entendam que vocês são uma raça, o quê? Eleita, vocês são um povo distinto dos demais, porque foram e estão em Cristo Jesus diante de Deus, numa relação de amizade. Uma relação foi reestruturada por conta do sacrifício de Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 43. Veja comigo este texto. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Veja comigo os versos 20 e 21. E note que, desde o Antigo Testamento, a ideia é de um povo unificado. Diz assim, ó: os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu quê? Escolhido. Agora leiam o verso 21, todos juntos. Ao povo, raça eleita. Primeiro aspecto da nossa identidade. Nós somos o quê? Uma raça eleita. Meus irmãos, quando nós olhamos a história da humanidade, esta questão de raça, ela trouxe alguns embaraços. Por exemplo, se você contemplar a guerra que os alemães estiveram envolvidos, Hitler, lembra? E ele queria purificar uma raça exclusiva. E muitos sofreram por conta daquilo, inclusive os judeus, o Holocausto. Mas será que a nossa compreensão de raça nos leva a dizimar pessoas ou a alcançá-las? Inclusão. Nós temos consciência da nossa identidade, mas nós não agimos com exclusivismo, porque cremos que Deus tem outros eleitos que precisam ser alcançados e incluídos neste povo. Nós não sabemos quem são, mas anunciamos o Evangelho, para que façam parte do povo que hoje nós fazemos, pela graça, o povo do Senhor. Pedro quer que você entenda que mesmo distante da sua pátria, você não perdeu a sua identidade. Você continua sendo um povo eleito do Senhor. A segunda característica que nós temos da nossa identidade, segundo o texto bíblico, é sacerdócio real. E aqui você tem a união dos dois ofícios do Senhor Jesus Cristo. Cristo tem três. Ele é profeta, sacerdote e rei. Isso ele faz como nosso mediador. Mas aqui você tem dois ofícios relacionados. Um sacerdócio e esse sacerdócio sendo sacerdócio o quê? Real. Logicamente que esta nação ela teve uma tribo destacada para o exercício dessa tarefa sacerdotal. E quando Cristo veio cumprir a sua missão, ele foi posto na condição de sacerdote segundo a ordem dos levitas? Não. Sacerdote segundo a ordem de quem? De Melquisedeque, que era ao mesmo tempo rei e sacerdote. De tal maneira, irmãos, que quando nós somos postos nesta relação com o Senhor por meio de Jesus Cristo, nós somos incluídos também como uma nação de sacerdotes e um sacerdócio real. Não porque haja em nós essa característica, mas pelo fato de estarmos em Cristo, que é sacerdote e rei, nele também somos uma nação que funciona como um sacerdócio real. Quando nós lemos isto, pensamos o seguinte: pastor, e o sacrifício? Cadê os bodes? Cadê as ofertas de manjares? Nós não temos mais isso. Não temos. Por quê? Porque tudo isso foi cumprido na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, quando ele veio e deu a sua vida em sacrifício ao Senhor.
Todavia, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que aos salvos há uma função sacerdotal. Em que sentido? Por favor, considere comigo. Romanos capítulo 12, verso 1. Depois de ter o apóstolo Paulo aplicado todo o fundamento da eleição, o poderoso evangelho agindo na vida de homens pecadores que foram remidos, agora ele vai para a parte prática da carta a partir do verso 12. E ele começa a epístola dizendo o quê? Culto, que era exatamente a função sacerdotal. Olha o que é dito. Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Peraí, pastor. Então Paulo está dizendo que eu vou ter que oferecer culto. Um sacrifício vivo, santo, agradável. Como é isso? Eu vou sacrificar de novo um bode? Um bezerro? O que é que eu vou fazer agora? Não. Ele não está dizendo para você reprisar o sacrifício do Antigo Testamento, porque eles já foram cumpridos em Cristo. O livro de Hebreus fala sobre isso, de uma vez por todas. Ele está dizendo que agora a sua vida é uma oferta ao Senhor. Portanto, nesse sentido, você é aquele que, estando diante de Deus, cultuando ao Senhor, como Ele mesmo ordena, você está cumprindo parte desta função que? Sacerdotal. Na medida em que você se reúne com os santos e cultua ao Senhor na mediação do Senhor Jesus Cristo. Isto é uma grande bênção, que é fruto da obra do Senhor Jesus Cristo, nos conferindo essa nova identidade. Nós somos um povo de sacerdotes. Agora preste atenção, de onde é que surgiu isto? Abra sua Bíblia agora em Êxodo capítulo 19, por favor. Êxodo 19. Vocês lembram que o povo do Senhor passou aproximadamente 400 anos ali no Egito. E ele foi resgatado pelo Senhor, que se utilizou da pessoa de Moisés. Resgatou o povo de lá. E aquele povo, quando foi tirado de lá, Moisés se dirigia a Faraó dizendo o que a Faraó? Deixe ir o meu povo para que me sirva. Essa é uma expressão que você vai ver durante todo o diálogo estabelecido entre Moisés e Faraó. E a pergunta que você tem que fazer é, pastor, por que ele repetiu tanto isto? Me sirva. A palavra servir ali é culto. Tanto é que Faraó disse, olha, vão só os homens. Não, agora vão só os homens mais velhos. Os outros jovens ficam. Vão os homens sem os animais. Vão os homens sem as esposas. Não, aí Moisés disse, não é assim não. Todo o povo tem que ir e tem que levar tudo, porque nós não sabemos como é que o Senhor quer que nós o sirvamos. Então tem que estar todo mundo junto. E ali a ideia de quê? De culto. De culto. Este povo sai de lá, é liberto pelo Senhor. Em Êxodo 19, observe bem o que é dito a partir do verso 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Agora observe, vós me sereis reino de quê? De sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E aí então veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe havia o quê? Ordenado. Então o povo respondeu a uma, tudo que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então, quando você pensa em sacerdócio, está relacionado com o quê? Com culto. Então agora que temos essa nova identidade em Cristo Jesus, o que nos caracteriza como sacerdotes? Um povo dado ao culto a Deus.
E aqui eu quero perguntar a você. Você diz que está em Cristo Jesus. E eu quero crer. Mas você gosta de cultuar? Você gosta de culto? Você gosta da comunhão dos santos? Você gosta de ouvir a palavra de Deus? De cantar louvores ao Senhor? Você gosta de participar dos sacramentos? Você entende o seu papel nisso? Como uma nação que é um sacerdócio real? Você consegue perceber que muitas vezes a nossa própria natureza resiste a isso? Mas que nós fomos salvos para sermos sacerdotes reais? Isso é parte da nossa o quê? Identidade. Eu não sei contar a você, mas uma das coisas que mais me afligiu nesse período de pandemia foi o quê? Sermos cerceados no culto. Íamos eu, Sinara, José, a igreja sempre aberta, ela nunca fechou, mas nós deixamos à mercê dos irmãos, né, essa questão de decidir ir. Mas a igreja nunca fechou. Todas as atividades nós tivemos. Até quando tive Covid. Não que eu tivesse ido, mas pregava. E eu digo, meu Deus, o maior prejuízo dessa pandemia não é a perda das pessoas. Especialmente aquelas que estavam em Jesus Cristo. E tem as dores disso. Mas foi o fato da igreja ter sido impedida de cultuar. Porque isso estava afrontando diretamente a nossa comum identidade. Porque nós somos um povo que é um sacerdócio real. Quando nos impedem de cultuar, estão quebrando a nossa identidade. Esse povo estava distante. Forasteiros, não é isso que chamaram ele aqui? Os forasteiros. Mas ainda lá, tinham que fazer o quê? Cultuar. Porque era um sacerdócio real. E aí você deve estar perguntando, mas pastor, eu entendi sacerdócio, mas por que sacerdócio real? E logicamente que esta realeza não vem de nós mesmos, mas do Rei dos Reis. Então aqui você tem a atividade dupla acumulada, os dois ofícios. Então, quando nós estamos aqui cultuando ao Senhor, nós estamos fazendo isto em nome de quem? Do Rei. Então, este é um culto real, não por causa de nós mesmos, mas pela identidade que temos em Jesus Cristo. É o Rei cultuando e sendo cultuado. A terceira característica que o texto nos apresenta, irmãos, é que nós somos uma nação que santa. E mais uma vez a ideia de nação aqui, ela se assemelha muito à de raça. Se assemelha, mas não é igual. Qual é a nossa nação? A nação brasileira, não é? Você vai para um outro local, você não está na sua nação. Se você sair do país, você está em outra nação. A americana, a italiana, a francesa. Então você tem uma nação. A sua identidade diz isso. Mas o fato de você estar em outro local quer dizer que você tenha perdido a sua nacionalidade? Não. E aí ele qualifica a nossa nacionalidade. Nós somos uma nação que? Santa. E aqui santa tem dois sentidos. O primeiro deles está relacionado com o fato de sermos separados das demais. Do ponto de vista de santificação, para consagração a alguém para algum serviço, ok? E o outro, que não é de separação, mas da ideia de ser sal e luz, que é exatamente para ter um procedimento diferenciado dos demais. Então nós somos separados dos demais, para agirmos no meio deles, de maneira diferenciada, peculiar, santa. Aqui é exatamente o que temos naquela metáfora usada pelo Senhor Jesus Cristo de sermos sal e luz.
Então, como sal, você dá sabor, você impede o apodrecimento, você faz asepsia, higienização, você é utilizado para momentos culticos, e como luz você ilumina dissipando as trevas. Então, como nação santa, você tem que ir ao mundo, por isso que Cristo diz, vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Essa é a nossa atitude. Portanto, o que Pedro está dizendo é o seguinte: vocês estão aí como forasteiros, vocês estão tendo acesso a outras nações, conhecendo outros valores, outro padrão de culto, mas não se esqueçam que vocês, a despeito de estarem longe da sua pátria, são uma nação santa, separada por Deus para fazer diferença no mundo. E aqui eu vou dar um flashzinho rápido, como o povo diz aí, um spoiler da noite. É possível que você vá para uma nação pagã, onde lá as mulheres não respeitam os maridos e os maridos não cuidam das mulheres. Mas estando lá, eu preciso ser uma nação santa. Aí Pedro diz no capítulo 3 da epístola, por favor, veja aí comigo, verso 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, santidade no lar. Depois que a gente tem filho, a gente começa a perceber algumas falas que ouvíamos na infância acerca de nós mesmos, que começa a fazer sentido. Então, deixe-me dar um exemplo. Você já viu aquele tipo de criança que ele está ali com os pais, mas quando ele vai para um outro local, que não está debaixo das vistas dos pais, ele muda. É tão comportado, nem fala direito. Mas aí, quando ele está na presença dos pais, aí vira-se. Aí você diz, esse menino tem dupla personalidade? Não, é uma só. Ele está só se modelando ao meio até se adaptar. Aí Pedro diz, olha, não façam isso. Porque vocês não foram chamados para se conformar ao presente século, mas transformar a vossa pessoa pelo procedimento e padrão da palavra. Em outras palavras, não é pelo fato de estar longe de casa que eu vou ser outro. A minha identidade é a mesma. Quem eu sou aqui, serei lá, ali e acolá. E o que serei? Santo, independente do lugar onde Deus me colocar. Por isso que Pedro diz, vocês são o quê? Uma nação santa, é um povo separado. Vocês lembram que quando o povo de Deus estava sendo levado para a terra prometida, e antes de ingressar na terra, Deus dava diversos alertas, dizendo, olha, vocês vão para lá, mas lá nesta terra tem um povo tal que faz assim, assim e assim. Não faça como estes povos. Por quê? Porque vocês são a nação santa. Não é para fazer igual. Vocês terão um procedimento diferente. Mas aí quando você lê Juízes, capítulo 1 e 2, é dito que a geração que veio de Josué, que era contemporânea de Josué, morreu. Levantou-se uma outra geração que não conhecia ao Senhor. Foi o que aconteceu com esse povo. Se desviou. E aí você vai ver o livro de Juízes com altos e baixos espirituais. Períodos de grande apostasia, períodos de grande fervor, quando Deus levantava um juiz. Por que isso? Porque aquele povo estava na nação, numa terra, digo, mas não estava fazendo a diferença, não era uma nação santa. É parte da sua identidade, da minha identidade, ser uma nação separada, que faz diferença, que não comunga com os valores desse mundo, pois quem ama o mundo se constitui inimigo de Deus. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação
da vossa mente, para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meus irmãos, o texto prossegue e Pedro apresenta a última característica, que esse povo tinha uma identidade que era qual? Propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva ou peculiar está relacionado com o fato desse povo ter sido comprado, ok? E aí você deve questionar, comprado como? Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, por favor. Colossenses capítulo 2. Quero que você veja onde foi o local, a ocasião em que fomos comprados pelo Senhor. Por isso, somos propriedade peculiar, exclusiva. Colossenses 2, eu vou ler a partir do verso de número 11. Colossenses 2, 11. Abriram? Diz assim, ó. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Agora observe. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. A ideia de perdão aqui não é simplesmente verbal, não. É perdão de uma dívida. Havia uma dívida contraída por nós, e essa dívida tinha que ser paga. E ela foi. Tanto é que nós fomos o quê? Perdoados. Como foi pago? Veja comigo agora. Tendo cancelado o verso 14, o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças mortas, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando aonde? Na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Onde é que a cruz foi paga? Na cruz. Por quem foi paga? Por Jesus Cristo. Então, quando Cristo estava ali, morrendo por nós, Ele estava pagando a nossa dívida, e ao mesmo tempo se tornando o quê? Nosso dono. Por isso que nós somos o quê? Propriedade particular. Agora um detalhe importante. Existem duas formas, à luz do texto bíblico, de você pagar a dívida de alguém deixar de ser devedor. Na primeira delas, eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que eu estou devendo ao pastor David um valor. Eu não tenho como pagar. E ele tem que receber. E aí minha esposa diz o seguinte, olha, eu vou pagar a dívida, você vai deixar de dever a ele, mas você vai ficar me devendo. O que mudou da minha situação agora? Só o devedor. Então, digamos que eu vou ganhar mais tempo com ela para pagar do que com ele. Então, ele vai sair do meu encalço, mas eu vou continuar devendo. Aí eu estou dentro d'água, literalmente, a situação piorou. Só que não foi assim que Deus pagou a nossa dívida. Olha que bênção, presta atenção nisso. Eu tinha uma dívida grande com David, pastor David. Aí minha esposa veio e pagou. Só que ela disse o seguinte, eu paguei a dívida, mas você não está me devendo absolutamente nada. O que você acha dessa forma de pagar? Pois foi assim que Jesus Cristo fez conosco. Você entende porque ele diz que nós somos propriedade exclusiva? Ele pagou e nós não devemos. Não trocou o credor. Deixou de ter. E agora então nós servimos ao Senhor não para pagar porque estamos devendo a Ele, mas o fazemos por gratidão. Por isso que nada do que você fizer vai pagar, porque não tem como pagar, e nem Ele está lhe cobrando. Por isso que a salvação é pela graça.
Aí Pedro diz: meus filhos, não se esqueçam que as autoridades podem estar no seu encalço, você pode ter perdido tudo que é seu, gente morrido, mas vocês são propriedade de Deus, não é de nenhuma autoridade. Embora nos submetamos a elas como instituídas pelo Senhor, mas elas não são os nossos donos. Porque aquele que pagou por nós não nos cobra. E eu não estou dizendo aqui que você pode viver uma vida relaxada. Porque este que nos salvou nos deu a lei para andarmos em santidade. Veja que antes de afirmar isso, ele diz que nós somos uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa. Ou seja, existem itens que vêm anteriormente para fundamentar um padrão de vida de santo, que não deve nada, mas que anda como santo, porque é santo. Então, não é sem razão, portanto, que o Senhor Deus diz: vocês são o quê? Uma propriedade exclusiva de Deus, porque foi Ele quem pagou a dívida. Ninguém mais podia pagar e ninguém faria como Ele fez. Pagou e você não está devendo. No caso de Eliezer, o Damasceno de Abraão, ali dava para comparar Jesus, Abraão ali com Cristo. Nesse sentido, sim. Alguém que não deve nada. Ele pagou pelo escravo, né? Isso. Deu algo por ele, pode ir embora. E ele não quis. Precisou servir. Para continuar servindo. Exatamente. Exatamente. Aí o povo está disperso. E Deus diz: olha, vocês foram levados para longe, mas não se esqueçam que vocês têm uma identidade. Vocês são uma raça eleita, vocês são um sacerdócio real, vocês são uma nação santa e vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus. Onde quer que vocês estejam, em qualquer tempo, em qualquer circunstância, vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Não se esqueçam disso. Isso é uma identidade. É uma característica marcante. Que não é evidenciada, irmãos, pela cor do cabelo, tipo, pele, estado do corpo. Não. Como que essa identidade nos é conferida? Agora abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Que diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Santo Espírito da promessa. Então a primeira coisa que nos confere a identidade é o quê? É o selo do Espírito Santo. É meu. É minha propriedade. Mas, pastor, será que não corre risco de perder, não, desbotar? Não. Por quê? Verso 14. O qual é o penhor, a garantia. Ele selou e garante da nossa herança até o resgate da sua propriedade, nós, em louvor da sua glória. Então, não importa se vocês forem dispersos. Não importa se mudarem de país. Se vocês são de Cristo, têm uma identidade peculiar que não lhes será tirada. E lá vocês farão diferença, mesmo diante de circunstâncias adversas. Por isso, que no complemento do verso 2, ele diz que nós somos isso com um propósito. Aqui não é o livro Uma Vida com um Propósito, Rick Warren, não, viu? Aqui é a finalidade bíblica da sua existência em Cristo, da sua nova identidade. Ele diz assim: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua o quê? Então, pastor, por que eu tenho essa identidade? É só para eu dizer que sou? Não. Você tem essa identidade com uma missão específica. Qual é? Proclamar as virtudes de Deus. Considere bem, a sua identidade não é para trazer louvor para si mesmo, mas para glorificar a quem? Aquele que lhe conferiu esta autoridade. Pastor, como é que eu faço essa proclamação? Primeiro, culto. Por isso que eu disse agora há pouco, como é que um povo que tem identidade de Cristo não gosta de culto? Então, o primeiro espaço onde a comunhão, a comunidade dos santos se reúne para proclamar as virtudes de Deus é aonde? É no culto. Por isso que devemos vir reverentemente, frequentemente, assiduamente, pontualmente. Por quê? Porque entendemos que culto é parte dessa proclamação. Todos envolvidos, todos participando, louvando, exaltando o nome do Senhor, de tal maneira que quem passa pela rua ouve, vê. O que esse povo está fazendo aí? Proclamando. Primeira forma. E a segunda é como? É quando nós saímos daqui, que somos despedidos debaixo da bênção do Senhor, somos levados para os nossos lares, para o nosso ambiente de trabalho, para o nosso ambiente acadêmico, na nossa vizinhança, e lá nós também vamos fazer o quê? Proclamar através de quê? Da nossa vida santa. De tal maneira que as pessoas perguntarão, qual é a razão da vossa fé? Por que vocês são assim? Por que vocês agem assim? Por que vocês estão enfrentando os mesmos problemas de pandemia que nós, vocês estão encarando isso de maneira diferente? Aí vocês poderão dizer, é por causa daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A sua identidade é o seu cartão de visita. Aquilo que as pessoas vão ver em você, vão ouvir sair da sua boca, vão perceber nos seus olhos, nos seus relacionamentos. Por que vocês são assim? Porque nós somos sal e luz no mundo, porque nós temos uma identidade diferente. E certamente, irmãos, que isso estará em perfeito alinhamento com o que Deus propôs, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua o quê? Maravilhosa luz. Imagine que você vai para o mundo que jaz nas trevas, sendo luz. O que é que vai acontecer? Cristo diz, como é que eu posso acender uma candeia e não colocar lá onde? No alqueire, no velador, para iluminar. Eu vou pôr embaixo da cama? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre uns montes. É impossível. Se você está em Cristo, necessariamente você vai aparecer pelo seu proceder. Não há como ser diferente. Por isso que é tão importante eu saber quem Jesus é e o que sou nele, por meio dele e para ele. Assim Pedro encerra dizendo, verso 10, vós sim, que antes não erais o quê? Povo. Vocês não eram, vocês não podiam fazer isso. Vocês não tinham essa identidade. Lembra do verbo ser que eu falei lá no início? Não era a identidade de vocês, vocês não tinham como fazer isso aqui. Vocês não eram. Mas agora sois povo de Deus. Agora vocês têm identidade. Que não tinhas alcançado misericórdia, ou seja, essa identidade não é fruto de obra sua, mas é o quê? É uma operação graciosa de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por conta do grande amor com que nos amou, pela graça sois salvos, de misericórdia. Então não há do que nos arvorar. Nos orgulhar, sou melhor do que você, você é. Não. Somos o que somos pela graça. É misericórdia. Não foi por obra nossa. Foi Cristo. E ele diz, vós que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes o quê? Misericórdia. Se vocês são assim,
O que vocês têm que fazer? Primeiro, tome consciência de quem é Jesus. Porque se você tem a sua identidade calcada nele e a partir dele, você precisa saber quem ele é. Jesus é santo. Jesus é justo. Jesus é bondoso. Ele é gracioso, ele é misericordioso. Como é que ele procede? Como que ele pensa? Como que ele lida com pessoas? Como que ele lida com dificuldades? O que é que ele nos ensina? Quem é Jesus? Volto a dizer que uma das grandes deficiências nossas está nisso. Conhecer Jesus. Conhecer Jesus. Nós precisamos. Se você não souber quem é Cristo, como é que você vai saber? Calvino vai dizer logo no seu primeiro livro, sobre o conhecimento de Deus, dizendo o seguinte, que o conhecimento que nós temos acerca de nós mesmos, ele é precedido pelo conhecimento de Deus. Em outras palavras, está dizendo o seguinte, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. Quanto mais eu olho para mim, sendo feita a imagem e semelhança de Deus, percebo que estou distante daquele padrão. E aí fica como que um ciclo retroalimentado. Conheço a Deus e me conheço. Aí vou nessa projeção e cada vez crescente. Então precisamos conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Embora essa não fosse o desejo do povo naquela época, mas é uma ordenação. Conheça. Errais, porque não conheceis as Escrituras, e nem o quê? Falta de conhecimento. A segunda coisa que eu creio ser importante para nós, quando olhamos esse texto, irmãos, é lembrar que a nossa identidade ela é sempre derivada de Cristo. Grave isso. Então não queira ser alguém à parte de Cristo. Porque a nossa identidade ela é sempre o quê? Derivada. Não queira ser maior do que Cristo. Não faça isso. Então o que é que nos compete? É sermos imitadores de Cristo. Eu conheço, entendo que é derivado, então vou imitar o meu Senhor. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse? Sede meus imitadores, como eu também sou de quem? De Cristo. Foi isso que os crentes em Tessalônica fizeram. 1 Tessalonicenses 1, 6 e 7. Eles se tornaram imitadores, depois se tornaram tipos, modelos de Cristo. Então, se é derivada, eu tenho que imitar a Cristo. Imite a Jesus. E não é imitar apenas para fazer a mímicazinha de crente. É na essência, porque você tem o seu coração transformado. É de dentro para fora. E nisso você estará modelando, pela graça de Deus, processo de santificação, a sua identidade em Jesus Cristo. Terceira coisa, não use como subterfúgio as dificuldades da sua vida para negligenciar a identidade que você precisa ter em Jesus. Para quem foi que Pedro escreveu aqui? Para aqueles que eram o quê? Forasteiros. Mas mesmo conhecendo a dificuldade, Pedro disse, olha, vamos fazer o seguinte, né? Como vocês estão em dificuldade, não precisa ser cristão agora não, deixa passar a dificuldade, aí depois vocês voltam. Foi isso que ele disse? Não, meus filhos. O que ele disse foi o seguinte, é exatamente nessa circunstância que você precisa ser crente. E você quer ver um exemplo que a gente dá e usa? Fidelidade dizimal. Ô pastor, é porque a situação está difícil. Aí não dá, né? O senhor sabe, né? Eu disse, eu sei mesmo, e Deus sabe muito mais ainda. Mas olha o termo que é precedido, é fidelidade.
Você quer que Deus, por causa das circunstâncias difíceis que Ele passa, deixe de ser fiel contigo? Ele não pode fazer isso, eu estou imaginando. Vamos supor que Deus te passasse por uma dificuldade e dissesse assim, olha meu filho, é o seguinte, como eu estou passando por essa dificuldade, eu vou ser infiel para você aqui um pouquinho, quando melhorar, aí eu volto a ser fiel. Já pensou se Deus usasse esse mesmo artifício? O que você ia achar? Ah, mas para mim vale, porque eu não sou Deus, né, pastor? Ah, é? Mas você não é imitador? Você não tem uma identidade? Então, por favor, não use a circunstância para negligenciar a identidade que você precisa ter. E eu vou ser muito claro com vocês, tá bom? E penso ser bíblico. Paulo, quando escreveu para Timóteo, na segunda epístola, ele disse uma coisa que toda vez que eu leio, eu me estremeço como pastor. No capítulo 13 ele diz assim, sabe porém isto, segunda epístola de Paulo a Timóteo, nos últimos tempos, ou dias, sobrevirão tempos difíceis. Então, o que ele está dizendo? Meu filho, olha, o pastoreio não vai ser melhor na medida que o tempo passar. Ele vai ser o quê? Mais difícil. Se eu usar esse argumento da dificuldade dos tempos para deixar de fazer o que eu preciso fazer, como é que vai ser? Para eu deixar de ser aquilo que eu preciso ser. Já pensou? Pode Deus usar esse argumento? Então, por favor, não usemos das dificuldades do tempo presente para negligenciarmos aquilo que precisamos ser e fazer em Cristo Jesus e para Cristo Jesus. Era muito melhor você dizer, Senhor, eu estou com dificuldade, me ajude, não me deixe esmorecer, me fortaleça, me dê sabedoria para proceder, mas não me deixe negligenciar aspectos tão basilares, importantes, inegociáveis do meu caráter como cristão. Não me deixe, Senhor. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, quando a epístola é iniciada, eu não li tudo para vocês propositadamente, porque eu quero concluir lendo isso. Volte lá para o capítulo 1 de 1 Pedro, agora no verso 3. Porque alguém pode dizer, pastor, mas é muito difícil. E eu vou concordar com você, é difícil. Mas olha que gloriosa esperança temos em Cristo, no nosso Senhor, para sermos o que Ele quer que sejamos. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, diz assim, ó. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, nisso que? Nessa esperança. Embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Palavras do Evangelho, para aqueles que sofrem, para aqueles que estão com dificuldade de ser o que são em Cristo, para os quais Deus não nega as dificuldades do presente, mas faz promessas futuras, gloriosas, promessas que nenhum de nós é capaz de perceber com os próprios olhos.
Então, se anime. Saiba que Deus está no controle das dificuldades, que Ele está com você no meio das dificuldades e que Ele está lhe aguardando quando, naquele glorioso dia, Ele virá e nos levará consigo ao seu reino e dirá: filho, viu como valeu a pena ser o que você era em mim? Viu como valeu a pena não negociar? Viu como valeu a pena sofrer pelo meu nome? Agora está aqui você. E Ele dirá: vinde, benditos de meu Pai. Mas só ouvirão isto aqueles que hoje, pela graça de Deus, perseveram firmes, mantendo a sua identidade em Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês. Guardem e façam cada vez mais firmes em Jesus, aquele de quem derivamos a nossa comum identidade. Que Deus te abençoe. Amém.